vocês? Então, no outro vídeo, como eu mostrei para vocês, eu tenho aqui já o meu marcador de livro pronto, né? E no outro vídeo eu mostro para vocês que eu sempre uso meus dois copinhos, estão ali, de água, né? Sendo que um eu disse que era para lavar o pincel e o outro copinho com água limpa, que é óbvio que é o copinho da onde eu vou pegar água com o meu conta-gotas. Então, o que eu vou mostrar para vocês a princípio é que eu já havia feito os testes nos tons das aquarelas que eu quero usar. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu vou recomeçar um colorido é umedecer novamente, né, uma gotinha de água. Hoje eu vou dar uma dica para vocês desse tom de cinza aqui, que chama-se Pines Gray, que a gente usa bastante para fazer fundos, e esse amarelo limão, que eu vou, se houver tempo e se secar a aquarela, eu vou fazer uma veladura para vocês verem por que a gente usa bastante esse tom aqui do Pines Gray, tá? Então, quando a gente retoma uma aquarela, vocês viram, acho que tá dando para vocês verem que eu já tinha começado essa daqui com vocês, né? Que eu tinha dado uma primeira aguada neste tipo de papel para aquarela, que é o Moonval 185 gramas, um papel próprio para aquarela. Então, o que vai acontecer? O papel, eu já havia preparado esta região para começar a marcação das sombras, né? Então, esse aqui tá seco, já faz algum tempo que eu fiz. O que eu vou fazer e o porquê do meu vidrinho também com água limpa? Porque eu preciso, sempre que for fazer uma aquarela, preparar o papel. O que significa isso, gente? Para mim, o que menos importa para uma aquarela é a gramatura do papel, que muita gente confunde um papel com gramatura maior, um papel com gramatura mais pesada, que eu já expliquei para vocês também que a gramatura é o peso do papel por metro quadrado. Isso é uma coisa que não importa muito, porque eu tenho, por exemplo, um papel cartolina, que é um papel grosso, né, um papel com uma gramatura maior e não é próprio para aquarela. Eu tenho o papel cartão, que é um papel bem grosso, mas não é próprio para aquarela. Então, qual é a diferença? Que isso eu vou conversar com vocês sobre papéis de aquarela. A diferença que a gente tem em um papel de aquarela, além da textura, né? A maioria das vezes, muitas vezes, a claridade, a brancura do papel, né? É um papel que eu já comentei, que o papel de aquarela ele recebe um tratamento que chama-se colado na massa ou colado na superfície. O que é isso? É um papel que tem um produto químico durante a fabricação que não deixa ser um papel totalmente absorvente, né? Diferente, que eu já mostrei para vocês também, de um papel, de um lenço de papel, né, daquele papel Shuga, por isso o nome Shuga, porque ele é super absorvente, tá? Então, o papel de aquarela, por ter esse tratamento, a gente precisa preparar o papel. Aqui, como eu já havia feito essa marcação de sombra, falei para vocês que era esse centro, que vai ficar um tom mais escuro aqui na aquarela pronta, tá? Então, eu deixei esse centro sem a água. Vou retomar o meu colorido, né? Então, vou novamente preparar o meu papel, passar uma aguada em toda a região que eu vou colorir hoje com vocês novamente, tá? E aonde eu não quero colorir, eu vou deixar sem essa aguada. Por quê? O papel, quando a gente faz essa primeira aguada, a gente prepara esse papel, ele está essa região própria para aquarelar. Então, o que pode acontecer?
ele não espalha, né? Então eu não tendo uma região aqui que eu já passei a água, ele não vai atingir, né? Sair sobre essa área que eu não passei a água, porque o papel não está preparado, tá? Então eu vou mostrar para vocês que eu já tinha feito. Opa, desculpa. Já sabia a cor que eu ia usar ali, né, para marcação das sombras. Então eu também já coloquei a água aqui para deixar essa tinta toda que eu preparei aqui já tá pronta para eu fazer a tulipa depois que eu testei, depois que eu escolhi os coloridos. Então essas tintas que eu tô usando aqui com vocês hoje são tintas em bisnaga, tá? Que eu gosto desse godê aqui porque ele fecha, então não tem muito acesso à poeira, né? Então aqui, como eu vou marcar novamente as sombras, eu deixo uma aguada bem clara, tá? Vocês viram que o papel aqui já foi marcado, já foi aguado. Eu posso já marcar as minhas sombras novamente, porque eu sei aonde eu quero a área mais escura. Dá pra vocês verem aí, né, gente? Como é que nós estamos? Esse papel, por estar num fundo claro, ele fica um pouco ruim, né, essa imagem, mas eu espero que vocês consigam visualizar melhor do que no outro vídeo. Vocês viram que eu passei e agora, sem tinta no meu pincel, eu já estou fazendo um pequeno degradê, né? Já tô conduzindo pigmento para a área que eu quero que fique mais escura e já posso clarear. Se eu quiser clarear mais esse canto, eu utilizo, deixa eu pegar aqui, um outro pincel limpo, que também é uma das técnicas que a gente usa na aquarela, que é trabalhar sempre com 2 pincéis. Então aqui eu vou tirar esse excesso de água que eu acabei de molhar, deixei essa pontinha assim bem achatadinha e vou limpar a área, né? Vocês vejam que eu tirei aqui, olha, né? Acho que fica claro para vocês que eu posso fazer um degradê na região que eu quero, tá? Uma coisa que muita gente não sabe, mas quando a aquarela é feita num papel próprio para a aquarela, é possível eu apagar a aquarela. Em outros papéis, não. Então, aqui novamente, eu vou molhar o meu pincelzinho, tirar um pouquinho do excesso. Vocês lembram que essa região eu tinha passado água. Então, aqui, eu vou fazer a outra sombra. E com aquele outro pincelzinho que eu mostrei pra vocês, que eu deixei chatinho. Deixa eu virar um pouquinho pra ficar mais fácil pra minha mão. Olha, eu consigo fazer um degradê. Tá? Então, esta técnica aqui que a gente faz de umedecer o papel e passar a aquarela por cima, chama-se úmido sobre úmido, ou wet on wet, ok? Então, por quê? Porque eu umedeci, fiz o tratamento neste papel com a aguada de base e agora eu estou fazendo os coloridos com outra aquarela bem diluída, tá? Então, eu vou fazer aqui novamente para vocês verem agora do lado certo, sem precisar virar. Eu estou usando uma cor mais forte para vocês poderem visualizar melhor. Vou aumentar um pouquinho essa sombra aqui. Tá? Não tenham medo de fazer as aguadas, que como eu falei para vocês, se forem um papel para aquarela, vocês conseguem até, se for necessário, apagar.
aqui eu já estou fazendo o meu degradê, tá? Vou mostrar novamente aqui para vocês verem que eu fiz uma outra aguada leve de sombra nessa região. E vou sempre, que é um tratamento que a gente utiliza na aquarela, sempre conduzindo o pigmento, tá? Então aqui vocês vejam que tá uma diferença muito grande. O que que eu vou fazer? Com este pincel que eu já tinha umedecido, eu vou deixar mais chatinho e vou clareando, fazendo um degradê, tá? Então, por que que eu consigo fazer isso nesse papel? Porque este papel, ele não absorve totalmente a água, ele não absorve totalmente o pigmento enquanto ele estiver úmido. E isso me proporciona, me dá a oportunidade de eu conseguir fazer os degradês, fazer as marcações de sombra e não deixar uma coisa tão chapada, tá? Então, essa é uma das diferenças do papel para aquarela, tá? Usando essa técnica do molhado sobre molhado, né? Wet on wet. Eu consigo fazer vários degradês e assim eu continuo fazendo o meu colorido, as minhas marcações. Agora eu já posso utilizar uma aguada mais leve ainda para fazer só a cobertura das áreas que eu já tinha passado. Vocês estão vendo? A sombra. Então, aqui eu vou deixar por igual, né? E depois, a hora que eu vier com uma outra aguada, eu marco novamente a minha sombra. E deixo um ponto de luz, que é essa região clara aqui que eu tô mostrando para vocês. Tá? Então, ali eu consigo conduzir. Vocês estão vendo que eu acabei de passar uma aguada e já tô passando a outra. Eu consigo conduzir o pigmento e fazer algumas sombras, deixando mais leve, deixando um degradê melhor marcado. E vocês estão vendo o que eu acabei de fazer. Umedeci o pincel, tirei o excesso. A gente faz isso na mão mesmo, viu, gente? Não tem essa de muita cerimônia, não. E aqui eu já consigo fazer alguns sombreados, deixando esses coloridos melhor trabalhados, tá? Então, assim é um dos coloridos que a gente faz com a aquarela. Acho que dá para vocês terem bastante acesso. Eu vou dar um zoom para vocês terem. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Poderem visualizar melhor. Desculpa tremer um pouquinho, que eu vou fazer novamente essa marcação aqui. Só vou virar ao contrário agora, porque para mim fica mais fácil o acesso dessa região, tá? Então, novamente, eu vou... Lembrem-se que já estava úmido o meu papel, eu não preciso ficar umedecendo, dando a aguada sem tinta toda hora, não. Então, aqui, eu vou fazer, umedeci toda essa área aqui que vocês viram só com água, né, quando tava ao contrário. Agora eu vou marcar mais esta sombra aqui, tá? Vou pegar o meu pincel, tirar um pouquinho da umidade, deixar mais chatinho para eu poder conduzir o pigmento só naquela área que eu quero que ele fica lá, melhor marcado. Ainda tá claro, então aproveito que ele tá úmido e assim a gente vai conseguindo fazer as transparências da aquarela. Lavar meu pincel, tirar aqui o excesso, tirar o excesso aqui na mão, deixar essas cerdas bem retinhas e vou começar, vocês estão vendo, fazendo os degradês, tá? Posso tirar novamente. E assim, gente, que eu vou fazendo um colorido com a aquarela. Vou mostrar pra vocês essa região aqui, vamos virar novamente.
Dá para vocês verem aqui. Eu vou iniciar, deixa eu tirar o zoom. Eu vou iniciar essa área da folha. Vocês lembram no outro vídeo que eu também comentei com vocês que eu utilizo a borracha limpa-tipo, né, para deixar quanto mais claro possível o meu desenho, né? Dou preferência para essa borracha porque ela não fica aqueles farelinhos de borracha de silicone ou aquela borrachinha branca, tá? E agora eu vou fazer novamente meu pincel limpo, vou aguar a região que eu quero trabalhar. Então, qual seria essa região? Não sei se dá para vocês verem. Eu vou fazer a parte de trás aqui, externa, né? Essa parte para ver aqui, de fora da folha. Tá? Mais uma dica que eu vou dar para vocês. Quando a gente dá esta primeira aguada, não se preocupem se é muito, se a água fica um pouco empoçada, tá? E como é que eu sei que hora, qual é o momento que eu passo, que eu posso começar a passar a aquarela, né? O pigmento, quando eu sei, Carol, passei a aguada, se eu puser o pigmento agora, ele vai espalhar, ele vai expandir. Então, para vocês terem uma ideia, acho que dá para ver bem aqui, na luz, esta área, né, dá para vocês verem, esta área que tem este brilho foi aonde eu acabei de dar a aguada. Quando este brilho estiver fosco, quando esta região que tem o brilho estiver fosco, significa que o papel absorveu a água, que o papel está trabalhado, dá para vocês verem aqui, né? Que eu posso começar a colocar os pigmentos, né? Ou seja, a aquarela. Ah, como é que eu sei disso? Se vocês não conseguem visualizar muito, né? Que com a prática a gente vai vendo que a aguada, né? A primeira aguada que eu trabalhei o papel, com a prática a gente vê que ela ficou fosca, a gente já sabe que tá na hora da gente, que a gente já pode começar a pintar, né, dar as aguadas com o colorido sem correr o risco de expandir. O que eu posso fazer também, se eu não consigo visualizar, vocês encostarem a mão e sentirem que essa região não está tão úmida, ela não tá molhando o dedo, que ela tá uma região quase seca, essa água, mas vocês ainda sentem que tá frio, que ela não secou total, é o momento que eu posso começar a aguar. Então, aqui já acontece isso, tá? Eu já posso começar a aguar para eu começar meu colorido. Eu falei para vocês que eu ia dar uma outra dica que a gente usa muito na aquarela, que quando a gente quer marcar as primeiras sombras, eu normalmente faço o uso, dá para vocês verem aqui no godê, dá, né? Eu faço aqui o uso deste tom de cinza, só embaixo. Esse tom é um tom que chama-se Pines Grey, um tom meio azulado, é um cinza bem legal, próximo do cinza e do índigo, tá? Mas não chega a ser nenhum dos dois. É um tom especial que a gente sempre usa para fazer as sombras ou fazer as marcações como se fosse um tom de grafite. Então, aqui vocês viram, né? Era essa região, dá pra ver aqui, do colorido. Acho que aqui dá pra vocês verem melhor a marcação do grafite, que é a mesma que eu tenho aqui, que eu já acabei. Vocês estão vendo que ela tá com outro brilho aqui, né? Com uma outra marquinha. Então, aqui eu vou
Passei lá no Payne's Grey e vou começar a marcar as minhas sombras. Então, eu deduzo que aqui tem uma sombrinha, né? Eu fiz todo o estudo que vocês viram no outro vídeo em grafite. Então, assim eu vou marcando, né, as minhas sombrinhas, marcando. Aquarela, normalmente a gente não faz um contorno duro, tá? Vocês viram que eu passei esses dois, né, esses filetinhos aqui, tá dando pra ver? E agora eu vou fazer um pequeno degradê naquele sistema. Molhei o meu pincel, tirei o excesso aqui na minha mão, deixei o pelo chatinho. Vou dar uma clareadinha nessa minha sombra aqui, pra não ficar, vocês estão vendo, como fica uma coisa mais delicada, né? Não fica uma coisa tão dura. Aqui também. Aqui também. Tá? E assim eu vou fazendo as marcações de sombra delicadamente. Eu não gosto, pessoalmente, de coisas muito marcadas, duras, ou em aquarela contornada. Tá? Lembrem-se que essa região aqui foi onde eu passei a primeira aguada só sem pigmento. Então, aqui eu posso continuar marcando as sombras, né, que eu já tinha feito o estudo, eu comentei com vocês, mostrei o estudo todo em grafite. Tá? Aqui vou virar, gente, para ficar mais fácil para minha mão. Dá para vocês verem aqui, né? Tá aqui, molhei. Vou tirar o excesso. Vou fazer uns pequenos degradês aqui. Desculpa. E assim, quando eu vou complementando, olha, vocês estão vendo que eu vou clareando e deixando uma coisa mais delicada aqui. Tá? Lembrem-se que aqui dentro é uma região totalmente escura. Então, eu ainda não aguei só a parte de fora, por isso que eu tô trabalhando aquela região lá. Essa região eu vou deixar, como ela tá próxima desse cabinho aqui, né? Eu vou deixar uma luz, tá? Então, vocês estão vendo que assim eu vou marcando as minhas sombras, trabalhando a minha florzinha, tá? E vou deixando essas marcações bem delicadas. Ok, gente? Então, isso aqui é uma primeira marcação dos coloridos de sombra nessa minha tulipa. Aqui eu tenho uma outra já pronta, menos trabalhada, tá? Então, eu fiz com vocês essa região hoje, mostrando que como eu ia retomar as aguadas em aquarela, então sobre a aquarela seca, que fazia dias que eu não trabalhava nela, eu voltei e umedeci novamente. Aqui eu comecei a trabalhar, vou continuar marcando as minhas sombras, tá? E depois que eu fizer as marcações dessas sombras, eu vou começar a trabalhar por cima delas, tá? Vocês estão vendo que eu faço as marquinhas de acordo com aquele estudo que eu já tinha mostrado para vocês, tá? E assim, gente, vocês vão se divertindo com a aquarela, né? Mostrando como é que a gente pode trabalhar, mostrando como é que a gente pode enriquecer os coloridos, tá? Então, agora, opa, o que eu falo pra vocês, aquela borrachinha. Eu vou parar novamente aqui, vou esperar essa minha área secar um pouquinho. Vocês se lembram que eu já fiz essa região
da tulipa, né, desse colorido. Então eu vou voltar nela enquanto eu seco, espero, né, secar para eu dar a outra aguada, tá? Então assim eu vou marcando com vocês novamente essas sombras aqui, levo o pigmento aqui para baixo, né, porque aqui eu tenho uma sombra, tá? Vou deixar umas aguadinhas aqui mais durinhas, vou fazendo um contorninho, enquanto eu tô aguardando essa região secar. Marquei essas sombras, então agora o que que eu vou fazer? Eu vou marcar, dar uma aguada nessa, deixa eu ver se dá pra vocês verem inteiro aqui, tá? Eu vou puxar desde o caule até lá em cima. Vocês estão vendo que aonde eu marquei as sombras embaixo, eu tô usando uma aguada bem diluída, né, gente? Que é assim que são as transparências da aquarela. Aonde eu marquei as sombras estão ficando marcadas. E as regiões que eram mais claras, como eu falei pra vocês aqui, eu vou deixar uma luz, não significa que eu vou deixar branca. Então eu tenho que passar em toda a minha folhinha da aquarela. Acho que ficou claro, né, pra vocês aqui nessa última aguada, que eu fiz mais escuro. Então agora, essa região secando, eu vou voltar e vou fazer uma outra marcação. Eu vou deixar parado um pouquinho esta aquarela, porque eu quero trazer para vocês um outro teste que eu fiz com as aquarelas que eu comprei da Eliane Gomes, tá? Que são as aquarelas da Gansai Thumb, tá? Tá aqui as aquarelas, vocês me viram fazer o teste para experimentar a resistência. Eu comprei com a Eliane também. Deixa eu ver se eu preciso tirar o zoom, que eu vou começar a fazer esta página aqui, que é a do coelho, né, na floresta. Então eu utilizei, deixa eu ver se é isso, utilizei aqui a aquarela dourada, dá para vocês verem, né, o brilho dela. Este papel, por ser um livro importado, essa aquarela, ela tá fixando nesse papel. Eu já tinha comentado com vocês que nos papéis nacionais essa aquarela não fixa. Então o que eu quero mostrar para vocês hoje, que essas aquarelas douradas aqui, ó, tô passando o dedo, não sai, tá? Não mancha, ok? Que eu vou fazer o kimono todinho do coelho em dourado. Então eu trouxe para vocês hoje, que eu já utilizei aqui neste livro, tá? Vou marcar aqui. Fiz o mesmo processo. Vou fazer num outro, vou fazer aqui com vocês. Fiz o mesmo processo, umedeci um pedacinho né, o pedacinho que eu fiz aqui do kimono, tá? Depois, quando eu vi que ele já estava quase seco, este papel suporta a aquarela, sim. Pode fazer esse tipo de tratamento da aquarela do úmido sobre úmido para fazerem as sombras, né? Fazerem os degradês, como eu mostrei para vocês aqui na minha tulipa. Tá? Dá para vocês verem? Acho que melhorou. Então, o que que acontece? Nesse papel aqui, é possível fazer esse tipo de aquareladas, tá? Que é o úmido sobre úmido ou wet on wet, tá? Mas para quem não tem este livro, tem o livro que eu recebi com o maior carinho, que eu amei, este livro aqui,
que é o da Rose Tom, tá? Ela me fez uma dedicatória linda, achei fantástico esse livro. Eu havia conversado com a Rose sobre o tipo de papel, ela me diz que aceita técnica úmida sim. Então foi o teste que eu fiz aqui também, acho que dá para vocês verem, né, o brilho aqui do dourado, tá? Também, ó, gente, não sai, ok? Não sai no dedo isso daqui, tá? Então pode ser feito neste livro da Rose Tom esta mesma técnica que eu mostrei agora para vocês da tulipa. Vou fazer um pedacinho aqui para vocês verem que é possível utilizar, né, o úmido sobre úmido. Tá aqui a minha aquarela da Ganzai. Deixa eu pegar aqui um pouquinho. Então vou fazer junto com vocês aqui, porque é um livro nacional muito bonito, um livro bem legal, tá? Que eu consigo umedecer, né, essa região aqui, que é onde eu tô fazendo do outro lado, vou fazer aqui com vocês. Com água limpa. Quem tiver o Aquash Brush, eu sugiro que faça esses tipos de aguada com ele, né? Porque sem o pigmento, então o Aquash Brush, o meu tá até aqui, tá? É mais um recurso que a gente tem. Como eu falei pra vocês lá, o que que eu tenho que esperar? Esse brilho, né? Dar uma diminuidinha, ou eu ponho a mão, né? Sinto que já tá quase, continua úmido, mas quase seco. Eu usei esse tom de dourado aqui, que esse livro aqui do Spring Flowers, eu comprei direto com a Rose Tom. Ela comentou que era um papel que suportava aquarela sim, mas eu sugiro que se vocês forem fazer esses tipos de aguada aqui, da primeira aguada e depois a aquarela por cima, não passem água na folha inteira não, tá? Vocês vão aguando a região que vocês vão usar. Vocês estão vendo aqui, olha, que ele tem um tratamento bem legal, né? A aquarela que eu consigo trazer, tá? Não tô me preocupando aqui, gente, que eu borrei, porque eu vou fazer isso aqui colorido com lápis de cor. Então, olha, essa aquarela dourada que eu comprei com a Eliane Gomes também é um show para estes tipos de papel. Eu acredito que este papel aqui, a Rose não se lembrava qual era o tipo de papel, mas eu acredito que seja um sulfite 40, tá? Que mais uma vez eu falo para vocês, não se iludam com gramatura de papel. O que precisa no papel é que ele seja para aquarela, tá? Que ele seja próprio para técnicas úmidas, tá? Existem papéis hoje que a gente pode comprar para utilizar tinta acrílica, que é o caso das canetas Posca, e para tinta óleo, existe papel para tinta óleo. Então, cada papel tem a sua como é que a gente fala? Tem o seu objetivo, né? Tá bom? Então, vocês vejam que é um papel que eu posso, que eu sempre falei pra vocês, aquarela não é artesanato, como, por exemplo, pintar uma madeira. Então, eu não devo ir e vir, ou ir e voltar com a aquarela. A gente não faz isso quando a gente pinta em aquarela. Normalmente a gente conduz o pigmento, sempre para uma direção só. Mas estes papéis, e vocês viram no Moonval que eu fiz a tulipa, eles proporcionam essa possibilidade de eu trazer e voltar com o pigmento, tá? Então agora eu vou deixar secar aqui e vou mostrar um outro colorido que eu também
fiz de teste para vocês conhecerem essas aquarelas da Ganzai. Eu vou tirar daqui para secar, tá? Então vocês vejam que o brilho dela fica bem legal para esses detalhes. E acredito que até para uma área maior. Essas tulipas aqui eu também vou fazer na mesma técnica que eu fiz aqui, tá? Já já eu vou retomar isso aqui para vocês verem o que eu quero fazer naquela folha. Gente, eu sei que hoje o vídeo tá ficando um pouquinho comprido, mas é para vocês verem tantas possibilidades que a gente tem. Por que eu tô mostrando esses dois livros para vocês, os tipos de papéis diferentes, tá? Este daqui, o meu feitiço do tempo, eu mostrei para vocês que eu dei as aguadas com a aquarela da Kansai, né? Vocês me viram demonstrando isso quando eu fiz o teste da resistência. E por que eu trouxe para vocês? Este papel não é um papel para técnica úmida, tá? A Sextante deixa bem claro isso em todos os livros. Olha aqui o que está acontecendo. Dá para vocês verem? Deixa eu pegar aqui. Estão vendo que é essa região que eu passei, né? Então, olha. Ele sai. Tá? Então, o que acontece? Se vocês passarem... Olha, meu dedo tá totalmente cheio da poeira da aquarela. Se vocês passarem nestes tipos de papéis, há a necessidade de uma mão de spray, tá? Então, as minhas dicas de hoje sobre as aquarelas douradas, sobre estes papéis de aquarela, a diferença deles, né? Vocês viram que eu consigo ter um pouco mais de resistência, de durabilidade. Agora eu vou mostrar para vocês só uma beiradinha, uma pontinha de uma opção que vocês podem fazer, né? Vocês passaram, né? Me viram passando aqui o Pines Grey, tá? Agora o que eu vou fazer para deixar isso aqui verde? Eu vou pegar a minha aquarela amarelo limão, vocês estão vendo eu fazendo aqui. Tá? Então eu vou dar em cima desse Pines Grey, que eu falei para vocês que é um tom de cinza azulado, um tom quase índigo. Aqui é o Lemon Yellow, tá? Lembrando que essas minhas aquarelas aqui em tubo são as Artists da Winsor & Newton, mas é possível fazer com qualquer outra. Então eu vou dar uma aguada bem clara aqui, bem leve. Vou tirar o excesso por cima aqui desse, para vocês verem, dessa região que eu tinha feito as sombras e a aguada do Pines Grey. Aqui eu já fico com um colorido mais esverdeado, tá? Então eu consigo também trabalhar esse tipo de aguada, que vocês lembram que eu comentei da veladura nos outros vídeos, tá? E já ir chegando em tons mais esverdeados, tá? Quando essa aguada de amarelo, para eu não precisar ficar misturando amarelo com o Pines Grey para dar um tom de verde, então eu fiz o fundo, as marcações de sombra com o cinza, né? Dei essa aguada aqui para fazer a veladura em amarelo limão, tá? E agora, deixando secar, eu volto a utilizar o Pines Grey para terminar o restante desse meu trabalho. Então vocês veem que é possível a gente fazer aqui as aguadas, né, a marcação das sombras, tá? Com dois tons, desculpa, de aquarela, ok? Então, por hoje, por enquanto é isso. Eu trouxe para vocês estes tipos de
aguadas que a gente pode utilizar nas aquarelas. Por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deem um joinha para ajudar na divulgação do canal. Desculpe o vídeo muito comprido, mas é que são muitas dicas para hoje. Um beijo e até mais!